Então, segundo ano. Vamos iniciar a nossa aula de hoje de arte. Nós vamos falar sobre dois movimentos artísticos e eu peço que vocês acompanhem pelo livro de vocês, tá? Unidade 2, capítulo 5. Também tem algumas atividades propostas para hoje. Prestem atenção para que vocês possam realizar, ok? Vamos lá. Bom, liberdade, ruptura e transformação estética, tanto na literatura como na pintura, são termos que caracterizaram e aproximaram dois grandes movimentos da vanguarda europeia, o dadaísmo e o surrealismo. Nesses dois movimentos, surgidos no início do século XX, a fronteira quase invisível que separa as artes da literatura e da pintura é a mesma que se responsabilizou por não delinear diferenças absolutas entre uma vanguarda e outra. Muitos conceitos e técnicas também seriam comuns aos dois movimentos, como o automatismo e a valorização do absurdo, que, vinculados ao acaso no dadaísmo, também eram fundamentais no surrealismo. A diferença era que no dadaísmo, tais recursos não passavam de uma grande explosão de atividades que tinha por objetivo provocar o público, questionar as noções tradicionais de bom gosto e conseguir a libertação das amarras da racionalidade e do materialismo. Enquanto no surrealismo, eles passaram a ser os principais instrumentos para exercer os limites da representação, propiciando ao espectador a entrada em um mundo de sonhos ou de pesadelo. Vamos lá iniciar falando sobre o dadaísmo. Então, o dadaísmo foi um movimento literário e artístico nascido na Europa. E foi no momento em que o horror da Primeira Guerra ainda assombrava o mundo. Em Zurique, na Suíça, um grupo de artistas descrentes de uma sociedade que consideravam responsável pelos estragos da Primeira Guerra Mundial decidiu romper deliberadamente com todos os valores e princípios estabelecidos por ela, inclusive os artísticos. E a própria palavra dada, não tem outro significado senão a própria falta de significado, sendo um exemplo da essência desse movimento, por estar relacionada à fala de uma criança. Ao fazer essa alusão, os dadaístas eles queriam demonstrar que eram crianças novamente e que não estavam preocupados com a arte de maneira polida como era até então. Vamos continuar. Então, uma das características do dadaísmo é o fato de artistas plásticos e poetas trabalharem juntos, que propunha a atuação interdisciplinar como única maneira possível de renovar a linguagem criativa. Dessa forma, todos podiam ter vivências de vários campos ao mesmo tempo, trocando técnicas ou combinando-a. Críticos do racionalismo e, às vezes, subversivos, os dadaístas não romperam somente com as formas de arte, mas também com o conceito da própria arte. Para eles, o que valia era a anti-arte. Então, usando como característica principal a ruptura com as formas de arte tradicionais, os dadaístas apresentaram ao público obras com características pessimista e irônica, utilizando objetos comuns do cotidiano, que são apresentados de uma nova forma e dentro de um contexto artístico. E apesar de o dadaísmo não ter praticamente sobrevivido à Primeira Guerra Mundial, algumas de suas influências grandiosas foram no expressionismo, também influenciou o surrealismo, a arte conceitual e a pop art, abrindo portas para futuros desenvolvimentos da arte do século XX. O dadaísmo no Brasil. Então,
O dadaísmo teve uma forte influência na literatura, sendo representado por escritores dos primeiros anos do modernismo no Brasil, como Mário de Andrade e Manuel Bandeira. Também abrangeu as artes plásticas, em destaque as obras dos pintores Ismael Neri, Cícero Dias e Flávio de Carvalho, que conviveu com os ícones do dadaísmo lá na Europa. Vamos lá continuar, tá? Vamos agora partir para o surrealismo. Então, surrealismo foi um movimento das artes visuais e também da literatura que floresceu na Europa. Com algumas semelhanças com o espírito do dadaísmo, a ênfase do surrealismo não estava na negação, mas na expressão positiva. De acordo com o autor do Manifesto Surrealista, o poeta e crítico André Breton, o movimento seria um meio de reunir reinos conscientes e inconscientes de forma tão completa que o mundo de sonho e da fantasia seria incorporado ao mundo racional, cotidiano, em uma realidade absoluta, a surrealidade, né? Para os surrealistas, a obra de arte ela não deveria resultar do racionalismo da lógica, e sim dos sonhos. Surrealismo no Brasil. Então, no Brasil foram absorvidas pelo movimento modernista do Brasil. Na pintura, destacam-se os trabalhos de Tarsila do Amaral e Ismael Neri, que havia produzido obras que flertavam com o dadaísmo. Mas o grande destaque do surrealismo brasileiro foi a escultora mineira Maria Martins. E sobre Maria Martins, vocês vão desenvolver um trabalho. Vocês vão fazer uma pesquisa sobre vida e obra de Maria Martins, certo? Vão registrar essa pesquisa lá no caderno de vocês. Também vão realizar a leitura do capítulo 5, contendo as questões relacionadas a esses dois movimentos que estudamos hoje, e realizar as atividades das páginas 46, 47 e 48. Na página 48 tem uma parte prática que o livro sugere que seja feito em grupo, mas vocês vão realizar individualmente, certo? Mas não vão deixar de fazer por conta disso. Vão realizar, é possível você fazer essa atividade prática sozinho, não precisa ser em grupo, certo? Então, tá aí a nossa aula de hoje. Estudem, realizem as atividades e até breve, se Deus quiser.